Bom dia! Café com Palavra, mais uma manhã. Que bom que você está aí. Ô glória! Mais um dia de graça, mais um dia de paz, sendo forte todos os dias, nos restaurando todas as manhãs. Ele está conosco, Ele está com você. Não se desespere, não tenha medo. Ele está no controle de tudo. E nessa manhã, com muita alegria, vem aqui iniciando mais uma campanha. A campanha intitulada que o Senhor me deu, Sou forte na minha fraqueza. E você também é forte na sua fraqueza, baseada em 2 Coríntios 12, 9, que nós vamos ler logo a seguir, entendendo que Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Se você tem se sentido fraco, se você tem sentido fraqueza diante das circunstâncias, se você tem sentido que não consegue vencer algumas coisas, alguns vícios, algumas dores, algumas situações, algo que te deixa paralisado, algo que te deixa paralisada diante das circunstâncias, diante de coisas que você vai dizer, é só Jesus para eu vencer essa situação, é só Jesus para eu conseguir me manter de pé, é só Jesus para eu vencer esses obstáculos, é só Jesus que pode fazer eu ultrapassar essa barreira. Então faça essa campanha comigo, faça essa campanha debaixo de uma grande bênção do Senhor, debaixo de um grande poder de Deus. Serão 30 dias de graça, 30 dias de glória, 30 dias de expectativas para que o Senhor nos fortaleça e que a gente possa mover montanhas. Eita Deus, nessa manhã o Senhor está movendo montanhas ao meu e ao teu favor. Nessa manhã o Senhor está movendo barreiras. Nessa manhã o Senhor está tirando do nosso redor, da nossa frente, das nossas laterais, tudo aquilo que impede o seu caminhar, tudo aquilo que impede você de prosseguir. Então vamos lá, vamos ler esse versículo base, esse versículo símbolo dessa campanha. Sou forte na minha fraqueza. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 vai dizer assim: E ele me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu, de bom ânimo, decidi gloriar-me nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Vemos aqui nesse versículo o apóstolo Paulo trazendo algo poderoso para nós. Diz que, e ele me disse, Jesus falou. E se Jesus falou, tá tudo certo. Se Jesus falou que você pode, você já conseguiu. Se Jesus falou que vai dar certo, você já venceu. Em meio a circunstâncias muitas vezes difíceis, desastrosas, complicadas, ele disse. Aqui em meio à circunstância de Paulo, talvez Paulo aqui estivesse vivendo algo ali muito complicado. Paulo estava ali sendo atormentado pela sua vontade, pelo seu espinho, pela a sua vontade de resposta, pela sua vontade de brigar, pela sua vontade de fazer aquilo que lhe apraz. E de repente, ele disse a Paulo. E de repente, Paulo também poderia estar vivendo algo a qual ele achava que jamais venceria. Por quê? Porque ele não tinha todos os atributos. Ele não tinha tudo aquilo que era necessário. Ele não tinha tudo aquilo que era preciso para viver aquilo que Deus tinha colocado na frente dele. Ele não tinha tudo aquilo que ele achava que não tinha. Mas aqui nessa manhã, através dessa palavra, o Senhor vai mostrar que o Senhor disse para ele: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia! O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do ser vivente que sou eu.
E quando eu estou trazendo esse versículo aqui, o Senhor me faz lembrar, porque eu nem tinha pensado em trazer esse pequeno testemunho. Mas há muitos anos atrás, quando o Senhor me conquistou, quando o Senhor me ganhou, né? Quando eu fui resgatada do lamaçal do pecado, eu era uma fumante. E é um vício maldito. O cigarro é um vício maldito. Um dos piores vícios para terminar, para parar. E para muita gente você larga um vício, coloca ali e nunca mais toca e tá tudo bem. E é fácil. Mas para outros existe um processo. Então o meu processo foi de choro, foi de dor, foi de gritos. Eu lembro que quando eu voltei para os caminhos do Senhor, eu não quis mais, né, usar do cigarro. E aquilo me bloqueava, me parava. Porque eu ia ainda, muitas vezes, antes de ter realmente me reconciliado com Deus, para a igreja com o cigarro na bolsa. E eu saía correndo na frente dos irmãos porque a vontade de fumar era muito grande. E quando eu me reconciliei verdadeiramente, que Jesus me tocou, que eu voltei, que eu disse que eu queria aquela vida, que eu queria servir aquele caminho, que eu queria viver aquilo que Deus tinha para mim, eu tive que largar o cigarro. E foi doído, foi doloroso, foi triste, porque todo vício, para você largar, a sua carne anseia, a sua carne chama, a sua carne clama, a sua vontade de fazer estas coisas vem muito forte. Então eu me posicionei dentro de casa, né? Decidi jogar tudo fora que eu tinha, joguei tudo fora, cinzeiros, isqueiros, tudo que eu tinha. E fiquei dentro de casa aquele fim de semana. As primeiras horas tudo bem, mas depois vai dando uma angústia, uma tristeza. E eu me joguei no chão do meu quarto, do lado da minha cama. Me joguei como uma criança birrenta que se joga. Batia as mãos no chão. Aleluia. Triste, querendo fumar. E aí falei ao Senhor, Deus, me ajuda, porque eu quero fumar. E na hora, o Espírito falou ao meu coração, a minha graça te basta. A minha graça te basta. E ali eu passei, não sem sofrimento, mas eu venci aquele fim de semana. E para a honra e glória do Senhor, nunca mais eu toquei em um cigarro. Nunca mais eu tive vontade de fumar. Hoje eu tenho nojo do cheiro, tenho nojo daquilo que eu sinto quando alguém está fumando perto de mim, porque a graça do Senhor me bastou, a graça do Senhor me cobriu, a graça do Senhor me acobertou, a graça do Senhor se aperfeiçoou em minha fraqueza. E hoje, vem muitas pessoas que fumam, muitas pessoas que eu sinto o cheiro de cigarro. E quando eu posso, quando o Senhor me dá a deixa, eu trago esse testemunho. E as pessoas olham para mim e dizem, eu não acredito que você já fumou tantos anos assim. Pois é, eu fumei 17 anos da minha vida, eu comecei a fumar muito cedo. E o Senhor me salvou, o Senhor me libertou. E assim como muitas outras situações que a gente é do mundo, que a gente praticava no mundo, que a gente era do mundo, melhor dizendo, então o Senhor vai nos libertando e a graça do Senhor nos basta e o poder dele se aperfeiçoou na minha fraqueza. E nessa fraqueza, o Senhor tem feito todos os dias eu ser melhor, aperfeiçoando em mim o seu poder, aperfeiçoando em nós a sua graça, aperfeiçoando em nós a nossa debilidade, transformando em fortalecimento, em fortaleza, transformando em nós aquilo que nós não podemos. Aí ele diz para mim e para você nessa manhã,
Sou forte, seja forte na sua fraqueza, porque Ele está com você e a graça dele te basta. O vício não te basta, as afrontas não te bastam, as guerras não te bastam, mas o poder do Senhor te basta. O poder do Senhor na sua vida faz você transpor montanhas. O poder do Senhor na sua vida faz você vencer o inimigo. O poder do Senhor na sua vida faz você transcender muitas coisas. Problemas familiares, problemas emocionais, problemas físicos, a sua saúde, vícios secretos e vícios abertos. Ei, cantou candaraba súria. Vícios que nós temos e ninguém sabe. Vícios que nós carregamos dentro da mente e ninguém imagina. Então esses vícios, eles são extirpados, eles são finalizados, eles são findados no poder de Deus. Porque Ele tem poder para acabar com tudo isso. Ele tem poder para fazer da minha fraqueza, da minha debilidade, a fortaleza, a graça que Ele precisa. Então, por isso que Ele diz que o poder dele se aperfeiçoa na debilidade. O poder de Cristo, se nós não tivéssemos debilidades, se nós não tivéssemos fraquezas, se nós não tivéssemos situações difíceis, se nós não tivéssemos nada para ultrapassar, o poder do Senhor não teria o seu efeito. O poder do Senhor não teria o efeito que ele tem. Porque a prostituta só deixa de ser prostituta pelo poder dele. Então o poder dele se aperfeiçoou. O viciado só deixa de ser viciado através do poder dele. Então o poder dele se aperfeiçoou, está melhorando, está maior, está mostrando para o mundo que as coisas têm. Quando Jesus coloca a mão, tudo muda. Quando Jesus coloca o seu poder, tudo se transforma. Quando Jesus coloca as suas mãos poderosas e a sua graça, tudo é transformado. Eu gosto muito de ouvir quando as pessoas dizem: mas na igreja evangélica só tem ex-prostituta, ex-gay, ex-viciado, ex-alcoólatra, ex-bandido. Por quê? O poder do Senhor se aperfeiçoou na fraqueza daqueles que lá estão. Porque o poder do Senhor se aperfeiçoou na fraqueza, naquilo que eles achavam que jamais eles venceriam, naquilo que eles achavam que jamais eles poderiam sair daquela situação. Então nessa manhã eu quero dizer para você, não há nada que você esteja passando, não há nada que você esteja vivendo que o Senhor não possa fazer você sair. É drogado, é prostituta, é viciado, é gay, é alcoólatra, é adúltero. Há tantas coisas que nós vemos como algo tão grande. É ladrão, que nós vemos é um assassino, é um psicopata. Em tudo, o poder do Senhor se aperfeiçoa na tua fraqueza. É mentiroso, é enganador, usurpador, é aquele que mente, que falsifica, que fala mentiras de uma forma desordenada, que já não sabe mais o que é verdade, o que é mentira, de tanto que inventa para a própria mente. O poder do Senhor se aperfeiçoa na tua fraqueza. Que nessa manhã o Espírito Santo possa fazer-nos sermos aperfeiçoados nas nossas fraquezas. Compartilha esse vídeo, envia para alguém que precisa ouvir, que tem jeito para a fraqueza dele, que tem jeito para a situação dele. Compartilha esse vídeo, faça comigo essa campanha. Sou forte na minha fraqueza. E Deus vai te dar vitória. E vai fazer essas pessoas que estão à sua volta, que também precisam ser vitoriosas em Cristo Jesus. A paz do Senhor e até amanhã, em nome de Jesus.